não era um gênio? Parece que colocaram uma pilha Duracell nele, não? Deslizar para lá e para cá os dedos nas teclas do carro, não é? Bem, quando ele se mudou então para a cidade de Weimar, ele começou a desenvolver peças mais elaboradas como essa. Só que o que aconteceu? Aconteceu um certo golpe na sua vida. Mais uma vez, veja os desafios. E esse desafio foi muito sem graça. O príncipe Leopold de Ketten casou-se com uma mulher que detestava música. Para homenagear o príncipe e ter uma chance na sua corte novamente, ele presenteou um livro com 5 composições iguais a esta que vocês acabaram de ouvir. Lindas. Mas a musa, a antimusa, a esposa dele, do príncipe, detestava essa música. E para agradar as mulheres, como sempre nós fazemos, em detrimento de talentos como esse, Bach foi demitido da cidade. Teve que rumar para um outro emprego. Então, o que ele fez? Ele se mudou para a cidade de Leipzig, porque ele ficou sabendo que nessa cidade, na Catedral de São Tomás, o maestro principal, que na época se chamava Cantor, que era Johann Kuhnau, havia morrido. E era feito um concurso na cidade, como um concurso público hoje, para eleger o novo mestre da Catedral de Leipzig, da Catedral de São Tomás. E Bach se candidatou. Na época havia outros concorrentes, mas ele despontou na frente. E ao invés de apresentar uma obra para avaliação na sua banca examinadora, ele apresentou 2. E por essas 2, ele acabou sendo indicado e eleito. Ele vai permanecer na cidade de Leipzig ao longo da sua vida até o fim. Dos 21 filhos que ele teve com a sua segunda esposa, porque em Weimar ele se casou de novo com uma nova esposa, Ana Madalena, e teve 21 filhos ao todo. Dos 21, 9 sobreviveram apenas. Porque na época as condições, como eu disse, de sanitariedade, de saúde, eram precárias. E sendo que desses 9 filhos, 5 são homens. E os 5 prosseguiram com o mesmo talento do pai como músicos. Em especial 2 deles, que era Carl Emanuel Philipp Bach, muito conhecido na França, e um outro do mesmo nome, muito conhecido na Inglaterra. Ambos que compuseram outras músicas que também permaneceram na posteridade. Não é porque eram batizados pelo pai, que era extremamente talentoso. O pai endossava o filho, mas quem teve que desempenhar o talento foi cada um deles. Na cidade de Leipzig, ele não só coordenava a Catedral de São Tomás, ele coordenava outras 4 igrejas na região, além de cuidar de um colégio interno, anexo à catedral. Nesse colégio interno, as crianças, além de aprender as matérias regulares, também aprendiam música com ele. E ele começou ensinando elas as suas composições e realizando composições uma vez por semana. A partir desse momento, explode o talento de Johann Sebastian Bach, porque ele chega extremamente pronto. Vejam que não é um talento que começa pronto dos céus à terra. É um talento que cresce a cada passo que ele dá. Assim como nós, que devemos também crescer a cada dia para que nós possamos ter as chances para brilhar lá adiante, como a mensagem do início disse. E como a mensagem que nós dividimos aqui falou, da busca pela harmonia, que não é uma busca simples, é uma busca por uma tonalidade que está além da matéria. E Bach sempre queria encontrar essa tonalidade que ele nunca encontrou em vida, porque era uma tonalidade além da eternidade. Mas ele deu uma mostra dessa grandeza dele. E na cidade de Leipzig, ele começou a compor e a fazer todas essas atividades. O colégio músico, que é o colégio interno onde ele ensinou, existe até hoje. E até hoje crianças são arregimentadas para esse colégio, na esperança de uma delas nascer um talento de um grande tenor, de um barítono, de um contralto, de uma soprano, de um mestre de coral, etc. Vejam como as tradições elas são sempre perpetuadas quando alguém que semeou lá atrás semeou no bem. O colégio já existia antes, mas depois de Bach se aperfeiçoou muito mais. E durante todo esse período, como eu disse, ele começou a dedicar-se à música sacra e a fazer composições belíssimas. Uma delas, que nós vamos avisar agora, ela reflete um pouco daquilo que ele pensava a respeito da música. Ele, como eu disse lá atrás, era devoto das ideias luteranas, porque era luterano e amante de Martinho Lutero. E Martinho Lutero, nos ritos e nas mudanças que fez na igreja, propôs o seguinte questão:
Contrário à Igreja Católica, que eram sequências de ladainhas inexpressíveis e indecifráveis, as pessoas tinham que cantar na língua raiz da cidade onde elas viviam, o alemão. Se cantava em alemão. E ao cantar-se em alemão, as pessoas sabiam que estava cantando e sentiam o que estava sendo cantado. Era mais intenso a emoção. E Martinho Lutero dizia uma frase que marcou para sempre a vida de Bach: onde há música devocional, Deus está presente. É uma reprodução exata, em termos diferentes, daquilo que um certo São Francisco de Assis disse, que quem canta, ora duas vezes. Então, na ideia de devoção a Deus através da música, Bach começou a usar a sua música para descrever os aspectos de Deus e expressando determinados momentos bíblicos, como que nós vamos ouvir agora, que é um trechinho de uma missa em si menor, que é uma das missas mais lindas das composições de Bach, a única inclusive, mas existem outras, e nessa missa ele entoa versos em latim, que eu vou explicar quais são. É aquele verso que ocorre quando Cristo é abençoado pelos pastores que vêm contemplar o seu nascimento e entoam hosanas aos céus dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens. É isso que o coro que vocês vão ouvir está dizendo em latim. E vocês vão sentir essa emoção da explosão de alegria que a música quer exprimir no instante do nascimento do Cristo. Até agora foi glória a Deus nas alturas, glória, glória. E agora, paz na terra, os homens de boa vontade. Sintam a harmonia da música.
Estamos encerrando. O problema é que com a ascensão de Bá ao seu talento e à sua genialidade, ele atraiu a atenção de pessoas e ciúmes de muitos. Na época, ele era considerado um compositor avesso aos compositores normais. Já havia um nome que estava correndo, bocas soltas nas grandes cidades, de um certo Handel, que nos renderia composições magnânimas e maravilhosas, como por exemplo sua grande composição O Messias, que é incrivelmente belíssima, de uma duração longa, mas que conta todo o martírio do Cristo desde a prisão desde o seu nascimento até a ressurreição. E esses compositores tinham outras formas de trabalhar, e Bach continuava no mesmo ritmo de vida. Era um homem muito simples e muito humilde. Gostava de viver a vida em intensidade, em plenitude. Gostava de sustentar a sua família, comer e apreciar a comida muito bem e ter a sua casa rodeada de cravos, que é o que ele mais gostava. E ter dinheiro para comprar novos instrumentos, para explorar novas formas de composição. É na cidade de Leipzig que ele começa também a compor livros para os seus filhos. Livros de estudo para crianças começarem desde cedo a aprender a tocar o cravo, o violino, etc. Ou seja, ele pensava também no que ele ia deixar para as futuras gerações. Como ele poderia convidar uma criança a aprender a tocar desde cedo. Então esses pequenos livros são os livros que os grandes iniciantes do piano começam a dedilhar as primeiras notas. Porque ele as deixou assim. Composições simples, ingênuas, pequenas, mas que já instigam naqueles jovens talentos a capacidade de aprender a tocar. Isso é que é maravilhoso. Só que ele padecia de uma doença desde a infância, que era a miopia. E em razão da miopia, ela se agravou ainda mais, porque a luz de velas, como na época não havia eletricidade, ele forçava vistas ao longo de toda a sua existência.